Giovanni Clarindo, advogado, ex-presidente licenciado do Sindicato dos Servidores de Conceição da Barra, né? E candidato a deputado estadual pelo Patriota, né? Como já frisamos aqui, o partido do qual somos presidente aqui em Conceição da Barra. Meu amigo Giovanni Clarindo, por que tomou a decisão de disputar as eleições de 2022, né? Colocando o seu nome para a disputa de deputado estadual? Bom dia, Toninho. Uma satisfação, um agradecimento primeiramente, né? Seu Wilson, um grande amigo de longa data, toda a equipe que sua, que a gente conhece, né? E é uma satisfação enorme, né? Estar aqui mais uma vez, dando uma entrevista e falar de um assunto que é muito importante nesse momento, né? As eleições, né? O Brasil está com as portas abertas para o povo. E nesse momento a gente faz uma análise bem rasa entre o valor do voto. Não tem diferença entre o valor do rico, do pobre, do branco, do negro, enfim, o voto é um só. E esse voto, nesse momento, é a forma como ele vai ser utilizado que vai fazer a diferença lá na frente. Então, pensando nessa pergunta que você nos fez, e ela é uma pergunta muito simples de se responder, porque há mais de 20 anos que nós militamos na política em Conceição da Barra, e nós temos visto muitos municípios circunvizinhos avançando em sua prosperidade. Empresas se instalando, indústrias se instalando, e parece que Conceição da Barra parou no tempo. Parece que Pedro Canário parou no tempo, parece que São Mateus parou no tempo, em Pinheiros, enfim. O nosso objetivo hoje, enquanto candidato, é de fato trazer uma identidade para o norte do estado e fazer com que haja descentralização dos investimentos no estado. Então, nós queremos ser essa ferramenta dentro da Câmara Legislativa para que isso venha acontecer de fato na nossa região. Certo. E como está sendo a sua receptividade na campanha? Como é que estão aí as nossas forças políticas aqui, né? Nossos irmãos, que você é uma pessoa evangélica, né? Como é que você está sendo recebido? Como que foi esse chamado para essa campanha política? A decisão, de fato, ela veio primeiramente, como sou cristão evangélico, nós cristãos evangélicos, nós sempre consultamos primeiro a palavra de Deus e em oração buscando uma resposta de Deus. Esse é um princípio cristão. E após o meu desligamento da administração pública, eu estava como controlador do município nessa gestão, e eu me desliguei para cuidar dos meus negócios, cuidar do meu escritório, cuidar de alguns investimentos que a gente tem no município, alguns empreendimentos. Mas aí, em conversa com os grupos, né, que a gente tem, que os amigos, né, que são próximos, né, e eu orando a Deus, recebi uma ligação através do pastor Terra e do nosso presidente do presbitério, da Igreja Presbiteriana Renovada, nos convocando para essa missão. E ali, para mim, foi a resposta de Deus. O pastor Hilário, que é o presidente do presbitério da Igreja Presbiteriana Renovada no estado do Espírito Santo, onde são mais de 10 igrejas no estado, nos convocando para representar, para ser o representante dentro da Igreja Evangélica Presbiteriana Renovada. E ali, para mim, foi uma resposta de Deus, e nós tomamos de fato a decisão e o posicionamento de sairmos candidatos. E nesse sentido, é muito assim, nosso nome, Toninho, ele é muito leve para ser carregado. Então, assim, a gente tem uma história, graças a Deus, ilibado, uma história de pé no chão, e, né, já não é a primeira vez que eu venho candidato. Em 2014 eu fui candidato a deputado estadual, caminhando aqui nessas ruas de Braço do Rio, Conceição da Barra, mas me ativo esses dois municípios, até porque a gente não tinha recurso para poder avançar mais. Hoje não, hoje o candidato está com uma estrutura melhor, né? O Patriota tem nos favorecidos também, que é o partido do qual você é presidente, né? Para nós é uma honra. Então, assim,
nós estamos estendendo as nossas tendas, assim como os candidatos que vêm de fora e aparecem aqui nessas horas para levar o voto dos nossos cidadãos, nós também estamos buscando os votos também na região norte. E sempre com essa palavra que é desenvolvimento econômico na nossa região. Eu acho que é o que importa, né? O homem, quando ele tem um trabalho, quando ele tem um emprego, tem dignidade, você dá autonomia para ele. E a gente percebe que, na sua maioria, os políticos de carreira, os políticos profissionais de carreira, eles não querem a autonomia do povo. Por quê? Porque eles querem manter o povo dependente. E quando você dá autonomia ao cidadão, ele escolhe aquele que ele achar melhor, não porque trocou um favor, não porque depende de alguma coisa. Então esse é o nosso pensamento. Wilson Oliveira. Candidato Giovanni Clarindo, mais uma vez bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Nós que já o conhecemos há bastante tempo, sabemos da sua luta em prol dos servidores públicos de Conceição da Barra, e na sua fala inicial mencionou a questão do valor do voto. E aí eu me recordo de um político famoso que disse que o voto ele não tem cara, ele tem valor. E esse valor é que o eleitor deve buscar. Ou seja, hoje a gente vive um mundo muito imediatista, as pessoas pensam muito em si. Mas quando você olha para você se esquece do que está em volta. E se o que em volta não estiver bem, você também não vai estar bem. Porque alguma coisa vai ficar ruim para você se o seu próximo não estiver bem. Então o voto é extremamente importante, né? Reforçando a abertura que você fez aqui nos seus cumprimentos, reforçando essa importância de que o nosso eleitor aproveite bem o seu voto, buscando eleger alguém daqui da região que conheça os problemas da região, que possam ajudar a região, que possam ajudar a todos e não a uma pessoa, né, apenas. Mas você trabalhou na prefeitura, vem ocupando posições importantes, foi presidente do Sindesbarra, ocupou um cargo de controlador da prefeitura agora recentemente. Isso tem contribuído para sua candidatura, essa passagem pelo serviço público, pelo sindicalismo e até a sua experiência anterior como candidato a deputado estadual, isso tem ajudado com as lideranças do município? Com certeza, seu Wilson. Primeiro, privilégio, né? A gente, graças a Deus, a gente tem construído uma história muito, muito tranquila, né? A passagem nossa pelo sindicato foi marcante, né? Nós fizemos um bom trabalho à frente do sindicato e isso vai trazendo experiência para a gente, né? E a gente vai construindo uma identidade política, uma identidade de liderança dentro do município. E, mais uma vez, nós não podemos ficar apáticos nessa situação de uma eleição, onde nós temos a oportunidade de eleger de fato um representante que a gente conheça, que a gente tenha contato, que a gente tenha tato. E na maioria das vezes eu tenho exemplos de candidatos que nem em Conceição da Barra estiveram e levaram daqui 100 votos, sem aqui estar. Então assim, e as pessoas votam achando que, eu não sei qual é o pensamento, mas o que eu falo é o seguinte, um exemplo que eu dou muito claro, que é, um voto sozinho é igual um torcedor no estádio, ele não faz diferença. Mas quando tem uma torcida grande, essa torcida ela faz com que esse time cresça. Essa torcida ela faz com que uma comunidade se desenvolva, uma cidade, um estado, um país mude e mais do que nunca uma geração. Então esse voto ele tem que estar em movimento, não é um movimentozinho isolado. E se esse voto for compartilhado, se esse voto for estendido, pode ter certeza que nós vamos... É aí que eu falo da questão do valor do voto. Ele tem valor, seu Wilson, nós precisamos deixar isso claro para o ouvinte, até dia 2 de outubro. Depois, meu irmão, é 4 anos que você vai ver se o seu voto valeu a pena ou não. Você já assinou o cheque em branco? Em branco. Você assina o cheque em branco para um cidadão que muitas vezes você não conhece. Eu falo sempre, olhem a história do seu candidato, conheça a família dele, porque tem uma palavra bíblica que fala assim, olha, o fruto não cai longe da sua árvore, certo? E numa árvore boa não pode dar fruto ruim.
Então, quando você conhece a história do seu candidato, automaticamente você sabe que você está votando numa pessoa que tem uma boa índole, uma boa, né, tem um histórico de família, tem ou seja, é de fato conhecer o seu candidato. A passagem nossa pela controladoria também trouxe mais informação pra gente, informações importantes de administração pública, de como que funciona toda essa ferramenta, que não é fácil, Toninho, sabe disso. Às vezes as pessoas olham de fora e não sabem o que de fato acontece dentro de uma administração. Todo dia existe demandas, é Ministério Público, é Tribunal de Contas, demandas dentro das secretarias. Então, assim, é de fato necessário você ter um conhecimento básico. E você, assim, e a gente tem elegido, Toninho de Deus meu amigo Oliveira, Wilson, nós temos eleito pessoas desqualificadas. Isso é fato. É só você assiste uma sessão na Câmara, assiste uma sessão na Câmara Legislativa, você vai observar que as pessoas que estão ali não têm qualificação para estar representando. E as pessoas elegem. Está no momento das pessoas mudar essa chave, virar essa chave e entender que precisamos eleger candidatos que de fato têm qualificação mínima para poder representar. Aí depois fala assim, mas o que eu tenho a ver com isso? São pessoas que vão criar projetos de lei, vão aprovar projetos de lei, que você vai ter que obedecer. Então nós precisamos entender isso. É importante o valor do voto. E toda a nossa experiência de vida, ela só tem contribuído. Não só a controladoria, mas também através do nosso sindicato, nosso escritório de advocacia. Seu Wilson, a gente precisa reforçar isso. Hoje Conceição da Barra tem sido abençoado pelas indenizações da Fundação Renova, é o que tem salvado nossa cidade. Verdade. E nós temos orgulho de falar que nós somos os advogados que conquistou a sentença que reconheceu o território de Conceição da Barra e abençoou não só o escritório do Dr. Giovanni Clarim, não, todos os advogados que tiveram acesso estão tendo a condição de representar pessoas várias atingidas que estão recebendo suas indenizações. E o resultado disso é aquilo que a gente estava conversando nos bastidores. Está faltando mão de obra em Conceição da Barra. É verdade. É verdade. Agora, a sua eleição, caso venha a se concretizar, o que a gente espera e torce para isso, poderá ajudar a resolver aquele velho problema que atinge os servidores públicos do município, que é a questão do Previcob, que é a questão da Previdência Social, porque às vezes o servidor entra, ele faz o concurso, entra no trabalho, realiza aquele sonho de ter um emprego pelo resto da vida, aí quando chega no final da aposentadoria, faltou a grana. E aí? Esse é um problema crônico. Um problema seríssimo, não é? Problema crônico e que precisa ser tratado. Tá. A verdade é que os gestores, eles têm medo de tocar nessa ferida porque envolve muito recurso, muito dinheiro, né? São milhões. E uma das ideias, um dos projetos que nós temos em mente para levar para a Câmara Legislativa é o que tem acontecido. Recentemente agora foi aprovado, eu não me lembro qual, eu não sei se é, eu não me lembro o número da lei que foi aprovada agora, dos enfermeiros. Sim. Que decretou o quê? O piso nacional do enfermeiro. Enfermeiro, auxiliar de enfermagem. Auxiliar de enfermagem. E por que isso? Porque justamente esses profissionais que são, nesse problema aí da pandemia, foram as pessoas que ficaram de frente, colocando as suas próprias vidas em risco, tiveram reconhecimento nacional. O que quer dizer isso, seu Wilson? Que todos os administradores, governo estadual e municipal, vão ter que obedecer esse piso nacional. Daí está o primeiro princípio que os vão ficar junto à LEGE. É tentar criar um piso para o servidor público da administração. Então, se a gente conseguir criar um teto dentro do Estado para determinadas funções que são iguais, o município de Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, todos os servidores têm suas funções identificadas. Mínimo. Hoje é o salário mínimo. Hoje, na sua maioria, 70% é salário mínimo. Então, quando você bota um teto salarial, um piso salarial, primeiro, você obriga os gestores a todo ano fazer o reajuste desse servidor, ou seja, vai estar valorizando isso. Naturalmente, se você valoriza o seu servidor, ele vai poder contribuir mais com sua previdência. E o outro assunto é criar condições dentro da estrutura da administração pública para que o prefeito crie condições, e tem caminhos para isso, para que o acerto, né? A gente fala tem um termo técnico,
Nossa, me fugiu a memória agora. Mas é um cálculo atuarial. Atuarial, isso aí. Cálculo atuarial. Esse cálculo atuarial é feito por técnicos, pessoas de tribunal de contas e tal. Para quê? Para que a prefeitura faça um planejamento de pagamento de quitação desses valores. Fazendo isso, vai voltar à saúde. E outra coisa importante que tem que acontecer é o concurso público, que muitos gestores não querem. Por quê? Porque cria-se uma falsa ideia de que o servidor efetivo é ruim. E não é. Ele é mal valorizado, é mal reconhecido, isso sim. Mal remunerado. Mal aproveitado. Mal aproveitado. Mas o servidor efetivo, quando ele é bem valorizado, quando ele é bem reconhecido, bem remunerado, acabou. Ele vai prestar um bom serviço para a população. Agora, candidato, a sua ideia de criar um piso, no mínimo estadual, para os servidores públicos é muito boa a ideia. Agora, eu fico me perguntando porque foi criado um piso nacional para os professores. E esse piso, agora recentemente, teve um aumento bastante significativo. Porém, a própria Confederação Nacional dos Municípios disse para os prefeitos: não cumpram a lei. Então, como é que nós ficamos nessa situação? Adianta ter um piso no papel sem que haja recursos para as prefeituras pagarem esse salário mínimo para as categorias? Exatamente. Tudo dentro da administração pública, eu aprendi isso dentro do direito, é possível desde que o justificado. Eu lembro de uma ocasião que a gente estava discutindo, enquanto sindicalista, sobre o piso nacional do Fundeb, que a prefeitura não vinha cumprindo. E na ocasião o prefeito, ele falou exatamente isso: olha, mas nós não temos como cumprir esse piso porque não tem recurso. Aí eu falei: então tá fácil de resolver. O Ministério da Educação, ele fala o seguinte: se o prefeito comprovar que ele não tem verba para pagar o piso, ele justifica para o Ministério da Educação e o Ministério da Educação repõe esses valores. E ali naquela ocasião nós fechamos um acordo que o prefeito com o secretário de Administração e Finanças iam fazer um documento para mandar para o Ministério da Educação. E aí a resposta: nunca fizeram. André Oliveira. Ok, Giovanni Clarindo, a Rede Vargos de Comunicação tem aqui colocado como prioridade o desenvolvimento, e falando especialmente sobre o Salgema aqui em Conceição da Barra. É uma pauta permanente nossa aqui. Temos trazido, né, os técnicos da Findes, do governo do estado, também os agentes aqui locais que têm debatido a respeito desse tema. Qual a sua proposta, em chegando à Assembleia Legislativa, de ajudar o município de Conceição da Barra a se preparar para esse boom do Salgema, né, que vem aí, principalmente para a implantação do polo cloroquímico aqui no nosso município? Boa pergunta, André, muito obrigado por essa pergunta. E assim, a exploração do Salgema, eu acho que é uma esperança não só do município de São Conceição da Barra, Toninho, mas para o norte do estado. Eu não sei se vocês conhecem, mas uma das empresas que compraram um dos blocos se chama Unopar. Unopar, é isso mesmo, Unopar Carboclórico. Essa empresa, adubos, né? Carboclórico. A Suzano é pequena dentro dela. É um fundo de... A Suzano é pequena. Não, ela é uma indústria que ela é a maior da América Latina na questão do Salgema. Então ela não, tudo que vem de PVC, plástico, é produzido através do Salgema. E ela tem uma indústria em Santo André, em São Paulo, e um em Cubatão. Na Argentina, no Uruguai, ela tem indústria. Essa empresa é a esperança que a gente tem. A Unopar, só para vocês terem ideia do tamanho dela, vai fazer agora um investimento de 90 milhões na indústria para ampliação. Então ela foi a grande compradora. Eles são quatro empresas, sendo que a Unopar é a detentora, a principal, e é onde a gente cria a nossa esperança. Enquanto legislador, André, na sua pergunta, nós vamos brigar muito para que isso aconteça. E de que forma? Provocando o governador do estado, provocando as secretarias responsáveis por essa atuação, a Secretaria Econômica do Estado, para que de fato a gente venha
criar condições para que essas empresas se instalem em nosso município. Nós não podemos ter, nesse momento, nós não podemos ter. E as pessoas têm que entender que não é, porque a gente ouve muito isso, que mais uma vez a historinha do Salgema, quando chega as eleições, começam a falar, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Dessa vez está sendo diferente por uma simples questão. Houve o leilão dos blocos. Os leilões foram comprados, 4 empresas comprou, a Unopar é a destaque delas, que é a detentora no Brasil, a maior, e eles pagaram por esses blocos, e eles têm 2 anos agora para poder pesquisar o melhor local para que seja feita a exploração. Então, assim, nós precisamos mais do que nunca, André. O Estado tem que estar junto dessas empresas, já trazer essas empresas aqui, conversar com eles, o que eles precisam, quais as mãos de obras que eles precisam de qualificação para que a gente possa passar isso para os municípios, para que os municípios comecem a treinar suas mãos de obra, que chegar, quando a empresa começar a se instalar, já ter mão de obra qualificada aqui na região. Quando você convida para uma festa, você tem que preparar a festa, né? Exatamente. Então nós temos aqui que preparar o terreno na área da educação, do saneamento, dos gargalos, a energia, tem que saber aonde, e essas empresas têm que se instalarem aqui, porque se levar a matéria-prima para poder beneficiar fora do nosso município, e essa é a nossa preocupação. É brincadeira, né? Essa é a nossa preocupação. Inclusive eu ouvi isso aqui em Sayonara, de que nós teríamos perdido o direito da exploração do Salgema. Não é verdade. Não. A verdade é que o território, a base, a maior jazida está no município de Consul da Barra, e agora existe a questão do transbordo. Não precisamos ter ciúme, o município não precisa ter ciúme, nós precisamos se preparar.